Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que daqui a pouquinho, às 9h45, enfrenta o Colo-Colo fora de casa pelo primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores. E se depender do retrospecto contra a equipe chilena, o Timão deve trazer do Estádio Monumental em Santiago um importante resultado. Veja por quê. Corinthians e Colo-Colo chegam para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, tendo que mostrar algo a mais em relação ao que fizeram na fase de grupos. Apesar de ter terminado como líder do grupo 7, o Timão ficou em 8º lugar na classificação geral. Em 6º, se contarmos apenas os líderes de cada grupo. Um aproveitamento de 56%, que poderia ter sido maior não fossem as 2 derrotas dentro de casa para Independiente e Milionários. Já o Colo-Colo fez a pior campanha dentre os 16 times que chegaram a esta fase. Um aproveitamento de apenas 44%, número abaixo de equipes que ficaram em 3º lugar em outros grupos. Se nas estatísticas o Corinthians leva vantagem, o mesmo se aplica ao histórico diante dos chilenos. Foram 4 jogos com 2 vitórias do Timão, 1 empate e 1 derrota. O último resultado positivo foi na extinta Copa Mercosul de 2001. Vitória por 2-0, com direito a esse golaço de Ricardinho. Depois de 75 dias, a Libertadores volta com o Corinthians melhor do que aquele que perdeu para o Milionários na estreia de Osmar Loss. Até a parada da Copa do Mundo, o técnico teve um aproveitamento sofrível de apenas 24%. No recesso, ele prometeu um time mais organizado e isso se confirmou em campo. Até aqui, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sem contar os amistosos de intertemporada. Um aproveitamento de 72%. Osmar Loss e o Corinthians iniciam nessa noite um período decisivo que pode mudar as perspectivas da equipe no restante do ano. A Libertadores é o primeiro desafio, o Colo-Colo é o adversário. Resta saber se o Timão irá manter o desempenho pós-Copa também na competição continental. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, hoje dia de Libertadores da América, dia de Corinthians no Chile. E a expectativa é de um jogo muito difícil para o Corinthians. O Colo-Colo nem faz uma campanha fantástica no Campeonato Chileno. Não está nem entre os 5 melhores, se me falha a memória, está em 8º lugar. Mas tem 2 jogadores velhos conhecidos, conhecem bem o futebol brasileiro. O Valdívia, também o Barrios, e joga em casa com o apoio da torcida. O Colo-Colo é um dos times mais populares do Chile. Por essas e outras, a crença, a expectativa de um jogo difícil para o Corinthians. O Corinthians que vive um bom momento, diga-se de passagem. Desde que voltou da Copa do Mundo, o Corinthians teve uma jornada ruim diante do São Paulo. Fora isso, conseguiu bons resultados. Venceu o Cruzeiro, venceu... Quem mais? Eu perdi a conta aqui. Botafogo. Venceu o Botafogo, venceu o Cruzeiro, quer dizer, venceu o Vasco por goleada, empatou com o Atlético Paranaense no final de semana com o time em reserva. Então, eu acho que o Corinthians tem possibilidade, vai ter enquete daqui a pouquinho, mas de voltar com pelo menos um empatezinho na bagagem. Como nós já falávamos ontem, Garfa, não é um mau negócio. Boa noite, Celso. De preferência com gols, né? Sim, claro. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. É claro que um empate com gols é ótimo para o Corinthians, porque aí ele pode jogar por um 0-0 aqui na partida da volta na Arena. E a gente vai acompanhando o noticiário, vendo aquilo que está acontecendo por lá. O Corinthians chegou de forma antecipada, o Celso já explanou como é que vem a equipe chilena. O Valdívia é a grande atração, diferentemente das críticas que o Valdívia recebeu aqui, principalmente na sua última passagem de Palmeiras lá no Chile. Ele está muito em alta, não está a 100%, está voltando de lesão, mas como é jogo decisivo e pela moral que o Valdívia está lá no Chile e especificamente no Colo-Colo, deve começar jogando. Sobre o Corinthians, o time não está definido ainda, o Loss, ele fechou o treinamento lá. E eu acho que aí é válido, Celso, porque lá tem imprensa local, aí eu acho que existem algumas situações que valem, né? O Loss falou, vocês que acompanham diariamente, tenho certeza que não será um Corinthians muito diferente, mas eu vou adiantar o time somente momentos antes da partida. Claro que o Colo-Colo estudou o Corinthians, mas se cria 2 alternativas, você pode fazer uma confusão. Espero que São Jorge esteja de plantão hoje, que mesmo com o Roger à disposição, ele continue jogando com Pedrinho e com Romero. Acho que o Corinthians fica muito mais veloz nessa formação e é um jogo para você explorar contra-ataque. Menos previsível, né? Você pode explorar contra-ataque, você pode fazer variações. O Pedrinho ora pelo meio, o Romero caindo pelas laterais e vice-versa. Enfim, o Cleison jogando. Eu espero que seja essa formação do Corinthians, lá na frente com o Cleison, o Romero e o Pedrinho, fazendo
Uma movimentação, uma né? movimentação muito grande no ataque. E se São Jorge tiver de plantão, vai ser assim. Algo que você viu nas imagens aí, esse sol, não pense que lá tá quentinho não, hein? Tá frio. Tá? E o jogo lá, nós estamos com o fuso horário 1 hora à frente de Santiago, então lá, apesar de ser um pouquinho mais cedo, ao pé da Cordilheira dos Andes, muito frio, isso faz diferença, Celso, e é diferente desse frio que a gente está acostumado aqui na arena, aquele vento, é outra pegada, nego vai jogar de luva, vai jogar com uma meinha a mais no pé, é complicado jogar dessa forma, e isso, de uma certa forma, interfere no rendimento. Então, se o Corinthians trouxer uma vitória, é excelente. Sem dúvida. Se vier com empate, seja ele de 0-0, com gols melhor ainda, ótimo. Mas é um jogo muito aberto. E eu entendo que o Colo-Colo, se quiser a classificação, tem que matar hoje. É isso aí. Né? Se der uma vacilada na arena, acho que o Corinthians pode fazer. O Colo-Colo não fez uma boa campanha na fase de classificação, não. Aliás, Santiago do Chile, apesar de ser poluída, né? Porque sim. Fica lá aquela nuvem. Santiago é maravilhosa. Mas é maravilhosa. É uma das mais belas cidades da América do Sul. Confesso ao amigo que hoje eu tenho dado uma olhada nas passagens aí, porque é demais, né? Santiago é linda. E até vinho chileno é maravilhoso. Você tem aí no Vale Nevada 60 quilômetros de Santiago, que é outro espelho. Até setembro ainda você ainda pega... Tá aí uma viagem que eu recomendo. Mas isso não é pra mim, nem pra você, é pra Michele, que a cada 15 dias tira. Não é? Eu não conheço. Eu tiro 20 no ano. Confesso que eu vi. Ela tira 20 a cada bimestre. Aliás, você não abriu seus e-mails, que eu confesso que eu vi esses planos e já passei para a amiga. Quem tira férias a mais é você. Só tira férias em janeiro. E a gente aproveita esse duelo de logo mais aí para lançar a enquete desta quarta-feira. Qual vai ser o resultado nessa partida da Libertadores? Vitória do Colo-Colo, empate ou quem vence é o Corinthians? Corintianos estão pedindo, Celso, para que você não aposte no Corinthians. Tá vendo como você é má? Não, eu não tá vendo como você é venenosa? Que corintiano. De nome e sobrenome, como diz você. Fala o nome. Dona Shirley Rosinha. Dona Shirley, é a sua vovó. E ela não é minha fã, ela não faria isso Ela comigo. é sua fã, ela não fez. Pois é, mais do que você. Bom, mas se você é corintiano e você não quer que ele fale que o Corinthians é favorito, você põe no Instagram aqui, tá com uma cara de empate, mas como você vai me perturbar por causa do empate? Corinthians. E aí, Garrafa? Romero faz 1. 1-0 Corinthians. Valdívia faz outro, 1-1. Empate com gols, tá ótimo. Tá ótimo. Um gol do Romero, com ele cheio de moral. Um empate 1-1 lá, um belíssimo resultado. Se você pudesse comprar esse... Você, Corinthians, pudesse comprar esse resultado agora, acho que muita gente investiria nesse 1-1, hein? Eu preferiria que fosse 1-0 Corinthians, gol do Romero, que hoje completa 200 jogos pelo Timão. A gente e na verdade, e na verdade, nossa torcida aqui é hoje Corinthians, amanhã Palmeiras, porque a gente tá louco para ver esse Corinthians e Palmeiras, porque rendeu ontem aí nas redes sociais, esse Corinthians e Palmeiras aí, ó, o Pascoal até agora de novo se coçando, é loucura. Tá com aquela cara assim, tipo... Não é aquela cara assim, é a cara assim, tipo... Vamos... Haja coração, amigo. Haja coração, haja emoção. A gente volta a falar do Corinthians, que logo mais, 9h45, tenta um bom resultado contra o Colo-Colo fora de casa para o jogo de volta. Garante aí a classificação às quartas de final da Libertadores. Veja como foi o último treino do Timão lá na capital chilena. Nessa hora lá no Chile, o Estádio Monumental de Santiago já está começando a lotar de torcedores do Colo-Colo e, claro, de alguns corintianos também que vão acompanhar a primeira partida entre os dois times nas oitavas de final da Libertadores da América. Na tarde de ontem, o comandante dos alvinegros brasileiros, Osmar Loz, realizou uma leve atividade no CT da seleção chilena e depois seguiu com os jogadores para um reconhecimento do gramado no palco da partida de logo mais. Desde que o Corinthians entrou em campo pela última vez na competição continental, muita coisa mudou no clube. Balbuena, Sid Clay, Maicon e Rodriguinho deixaram a equipe, que por outro lado trouxe os reforços do lateral Danilo Avelar e do volante Douglas, entre outros atletas. A partida traz também alguns números interessantes. Romero vai completar 200 jogos com a camisa alvinegra e o lateral Fagner deve atingir a marca de 256 partidas, empatando assim com o atacante Casagrande e entrando na lista dos 50 atletas que mais jogaram na equipe. O duelo de volta entre os dois times está marcado para o dia 29 em Itaquera. E os Marlós querem entrar em campo nesta data com uma vitória no primeiro confronto. Trazer um bom resultado daqui é claro que está nos nossos planos. Se possível a gente sair com vitória, nós não vamos abrir mão da nossa forma de jogar. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas a gente está muito confiante, muito seguros daquilo que a gente pode fazer. Então, assim, não passa pela nossa cabeça
um resultado que não seja um resultado positivo aqui. O técnico do Timão resolveu mudar algo que era rotineiro nos últimos anos no Corinthians. Ele não quis confirmar a escalação da equipe, mas ao que tudo indica, a formação inicial deve ter Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar. Gabriel, Douglas, Pedrinho, Jadson, Cleison e Romero. O técnico é Osmar Loz. E o jogo desta noite será especial para o paraguaio Ángel Romero, que completa 200 jogos com a camisa do Corinthians. Para homenagear o camisa 11, a TV oficial do clube, lá do Corinthians, bateu um papo com um dos artilheiros dessa temporada aí. Veja. O começo foi um pouco difícil para mim, né? Por causa do clube, né? Que o Corinthians é muito grande. Aprendi muitas coisas, cresci muito, não só falando de futebol, também como pessoa, e foi muito bom. Esses 4 anos aí foi maravilhoso aqui no Corinthians, e também agradecendo aos meus companheiros, que sem eles essa marca não ia ser possível. Até falei na minha primeira entrevista, quando cheguei aqui, quando fiz a coletiva, quando fui apresentado aqui, que queria fazer história aqui nesse clube. Eu sabia da responsabilidade que eu tinha, né? Porque o Corinthians é grande, é conhecido no mundo inteiro. Então eu sabia, mas eu confiava na minha qualidade. Eu posso falar que fiz história, porque sou o jogador que mais jogou, o estrangeiro que mais jogou pelo clube. Em 2015 eu não tive muitas oportunidades de jogar, né, como titular, mas eu tive aqui no grupo, a gente era um grupo muito unido, e foi um título muito bom, não só para mim, mas também para o Corinthians, que ganhou um brasileiro depois de acho que foi de 4 anos, então um título importante. Mas o campeonato que eu vou escolher vai ser do 2017, né? Onde eu tive muito jogo como titular. Infelizmente não marquei muito gol, mas ajudei o time em outra função. Então acho que esse título de 2017 e também o título do Paulista, né? Desse ano que foi na casa do Palmeiras, acho que vai ficar na minha memória para sempre. Eu sempre trato de escolher os gols mais importantes, né? Por mais que seja outros melhores, eu sempre escolho os gols mais importantes que eu fiz aqui no Corinthians. Acho que aquele gol contra São Paulo, os 2 gols contra São Paulo, na verdade, foram muito importantes para mim. Aquele gol contra Palmeiras, 3-2 da SEF, esse gol também é importante, né? Na minha carreira, para o Corinthians também, que a gente precisava ganhar esse jogo. E aquele gol contra Cobressal, que é mais porque fiz um belo gol. Sempre senti esse carinho da torcida, independentemente do momento que eu estava vivendo aqui no clube. Sempre senti o respeito da torcida do Corinthians. É normal as críticas que vieram hacia mim, independentemente do momento, também eles estão sempre do meu lado, e agradeço a eles pelo carinho de sempre, não só no estádio, sino também na rua. Obrigado por tudo, Pedro.
Não, só para aproveitar que vocês vão falar do Romero, né? Lá no site gazetesportiva.com a gente fez uma reportagem especial que está no ar, mostrando aí os 10 estrangeiros que mais tempo atuaram no Corinthians, porque o Romero hoje completa 200 jogos. Então tem os últimos 10. Então tem Rincon, tem Gamarra, tem um de 1910 vale lá, conferir. o Pollitt. Vai, Celso. Bom, primeiramente falar do Romero, que o futebol tem as suas peculiaridades, né? Veja só. O Pato foi contratado por mais de 40 milhões de reais pelo Corinthians. Tinha tudo para ser o grande nome. Romero, que na verdade, se você comparasse os dois, né, Pato e Romero, não tinha a menor dúvida de que o Pato era fantástico. E o Romero é quem escreveu o nome na história, já faz parte da história. Falando em Corinthians, queria mandar também um abraço para o seu José Roberto Baroni. Na verdade, palmeirense, mas sinta-se abraçado, acompanha sempre o Gazeta Esportiva. Olha, e para fechar assunto Corinthians, o assunto polêmico que começou ontem, né? O Corinthians se manifestou e tem sido assim em campanhas de marketing nas suas redes sociais, falando respeite as mulheres, enfim, né? E esse é o sentimento de todos nós. O Corinthians fez uma postagem ontem, comemoração em mais uma data da Lei Maria da Penha, e na sequência, lá no Recife, o Sport anunciou que o Corinthians estava contratando o atacante Juninho, de 19 anos, que no início do ano foi indiciado por ter agredido a namorada, inclusive com faca. Ele pagou uma fiança de R$12 mil na oportunidade e acabou tendo a liberdade, e o processo está na justiça. E houve uma revolução nas redes sociais, principalmente das torcedoras corintianas, né, mostrando esse contrassenso do Corinthians. O Corinthians não se posicionou oficialmente. Hoje, me parece que o Jorge Nicola, na coluna do Jorge Nicola, disse que entrou em contato com o Yamada, que é gerente da base do Corinthians, e ele disse que o Corinthians não iria desistir da contratação, mantinha a contratação, estou revelando a fonte aqui, mas que o objetivo era dar uma segunda oportunidade ao atleta, ao Juninho de 19 anos, que foi inclusive afastado pelo Nelsinho. E agora, na coluna do Juca, o Juca acabou falando que o Corinthians não se posicionou oficialmente, e o Juca acabou falando que o negócio subiu no telhado. Melou. O gato subiu no telhado, melou. Eu acho que é um bom senso, né? O Corinthians tem que ter uma sincronia entre as suas redes sociais, seu departamento de futebol, porque você não pode fazer uma campanha respeite as minas, né? A não ser que seja também uma campanha de repente, de readequação, de conduta e tudo mais, um trabalho de arrependimento, repito, de pedir desculpas. Até o momento o Corinthians não se posicionou de forma oficial. Estou só relatando aí a polêmica do dia que envolveu o Corinthians. O Corinthians estava arrumando sarna para se coçar, né?